Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal Observador. Eu me chamo Fábio Pirajá, sou radialista, capixaba, pagador de impostos e estou aqui, né, dando pitaco no que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, gente? Afinal de contas, né? Tá aí, o Fux voltou ontem, gente. O Fux fez o voto dele ontem em PV, né? E ele... plenário virtual, né? E ele votou ontem mais ou menos antes, quase antes da meia-noite, um pouquinho, sei lá, uns 15 minutos antes da meia-noite, porque ele podia votar na questão, na primeira turma, na questão do Bolsonaro estar usando tornozeleira, restrições, etc., até 11h59 ontem. Ele votou faltando uns 15 minutos para meia-noite e votou contra. Caraca, mano, o velho votou contra. Rapaz, e agora? Esse racha no STF agora na primeira turma, né? Como é que vai ficar agora? Vamos ver, né? O que vai acontecer daqui para frente. Cadê o Fux? Tá aí o Fux em Jornal Nacional. Faço questão de não botar Jornal Nacional porque não consigo. Vejo essa cara do William Bonner, me dá vontade de sair correndo. Bom, sei que o Fux então votou em divergência com a primeira turma. Todo mundo estava 4-1, 4-0 para Bolsonaro ficar com as restrições todas, de não poder sair de casa das 19 às 6 da manhã, de não poder conversar com Eduardo Bolsonaro. Isso não seria uma infração grave contra o poder pátrio dele, né, com o filho? Se bem que o filho é adulto também, né? Mas assim, você impedir que um pai converse com um filho, não é bizarro, gente? E falou também das restrições do Bolsonaro com relação a entrevistas, né? Inclusive através de terceiros, que ele não poderia acessar as redes sociais, ele mesmo, nem através de terceiros. Mas falou de rede social, não falou de rádio, nem de jornal, nem de televisão, né? Então, cara, uma decisão tão esdrúxula, tão esquisita, né? E essas medidas cautelares, que é uma bizarrice da ditadura militar, que está em voga hoje em dia, através da figura do senhor Alexandre de Moraes, essa figura esdrúxula, né? Então o julgamento ficou em 4-1 e não adiantou nada, assim, as medidas continuam, né? Porque a maioria é a favor das restrições a Bolsonaro, mas existe um voto divergente. E o Fux, ele não está na lista dos ministros e outros funcionários públicos de Brasília que tiveram tiveram restrições com o governo Trump, com o Marco Rubio, né? Os vistos americanos para viajar para os Estados Unidos e outros territórios americanos ultramarinos, né? Então, agora a gente tem que ver o que vai acontecer hoje, segunda-feira, dia 22, perdão, terça-feira, dia 22 de julho, né? A repercussão vai ser grande. E Bolsonaro ontem esteve lá na Câmara, né? E foi muito aplaudido, né? E reclamou pra caramba da tornozeleira, mostrou a tornozeleira, meio que deu uma afrontada, né, na Suprema Corte, na primeira turma pelo menos, né? Porque existe o Cássio Nunes Marques, André Mendonça e o Fux. Os três não foram sancionados pelo Trump, os outros 8 foram. Carmen Lúcifer, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, até o Edson Fachin. Até o Edson Fachin, que é um chuchu também, igual o Chuchuquim. É um homem assim, então, aquele Edson Fachin, já está na hora de vazar, né? E outros, né? Cristiano Zanin, todo mundo. O Barroso. Mas Barroso foi dançar nos Lençóis Maranhenses, porque ele não tem preocupação com o Pateta, o Pato Donald e o Mickey. Segundo o senador Randolph Gazela Saltitante Rodrigues, ele pode ir para o Amapá. Para que você quer ir para os Estados Unidos? Vai para o Amapá, pô. Sei, gente, que a coisa tá andando de forma bem esquisita, tá? Agora, qual foi o voto do Fux, né? Olha, ele divergiu dizendo que sob o ângulo de ameaças, né, contra instituições, etc. Gente, Bolsonaro ele está totalmente amarrado. E agora ele está em prisão domiciliar. Na verdade, essas restrições se traduzem, na minha opinião, em prisão domiciliar, porque do lado da casa do Bolsonaro, no bairro onde ele vive em Brasília, existem 5 ou 6 embaixadas ou consulados. Ele não pode chegar perto de nenhum.
não pode conversar com os outros réus da primeira turma lá, do núcleo duro, central, do GOP de Taubaté. Não pode falar com o filho, não pode acessar a rede social para fazer live, etc. Não pode se manifestar através... Bicho, é uma perseguição tão atroz, tão estranha, de você cortar completamente todos os direitos de cidadão que uma pessoa tem, sem ter cometido crime nenhum. Cara, é um vilipêndio que não dá nem para imaginar. Eu acho que nem na ditadura militar foi desse jeito, assim, de forma tão explícita, sei lá, durante o governo militar, sei lá, no Costa e Silva ou no Médici, prender alguém, né, e tirar todas as suas prerrogativas de cidadão, né, de forma explícita, para que a imprensa veja, ao vivo na televisão. Né? E, gente, é impressionante essa perseguição do Alexandre de Moraes, essa sanha persecutória do cara. Então, o Fux fala o seguinte, abre aspas, sob esse ângulo, no entanto, forçoso concluir que a Corte tem demonstrado de forma inequívoca a sua independência e a sua impermeabilidade às pressões dos setores que manifestam desagrado com as suas decisões. Você vê que o Fux também é um sabonete, cara, que cara escorregadio, bicho. Na primeira turma lá ele falou contra o Alexandre de Moraes, não, que realmente eu não concordo com essa decisão lá quando o Bolsonaro e os outros foram tornados réus na primeira turma, né? O que é um mês e pouco atrás, né? Felipe Martins, o Garnier, todos eles, né? E aí o Fux fala contra, que eu não sou a favor disso nem daquilo, mas eu voto com o relator. Eu sou contra tudo isso, mas eu voto com o relator, que foi muito cirúrgico, foi muito técnico. Bicho, porra, Fux, fala sério, cara. Sai de cima do muro aí, mano. Você já viu que, porra, né, você não foi sancionado pelo Marco Rubio. Porra, assuma logo o seu bolsonarismo, caceta. Aí tá falando aqui, o Fux ainda, né? A amplitude das medidas impostas ao Bolsonaro, as restrições, né? Restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, concordo, de não falar com o filho, tá louco, mano? Como a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de comunicação, sem que tenha havido demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizariam a imposição dessas cautelares. Concordo. O cara ainda não foi julgado. O julgamento que ele teve foi o julgamento lá da reunião com os embaixadores, que tornou o Bolsonaro inelegível. Mas agora, nesse golpe de Taubaté, ainda não tem nada. E a pressão feita pelos Estados Unidos contra a Suprema Corte, paralelamente às restrições feitas pelo TSE e da Carmen Lúcia e, ao mesmo tempo, pelo Tribunal Superior, pelo STF, do senhor Barroso e do senhor Alexandre de Moraes contra as Big Techs, é que fez com que o Trump colocasse o pé no pescoço do Brasil, no pescoço do Lula e do PT, né? E agora eles vão ter que se movimentar. Você vê que a discussão está no plano ainda jurídico. O Lula encolheu, o Tachad está falando, não vamos fazer restrição nenhuma contra os Estados Unidos, não, né? Porque ele já viu que a trobozonga, né, a trombolona vai entrar grande, né, no seu Tobinhas. Então o cara tem que decidir isso aí, mano. As pessoas vão ter que tomar uma decisão de que lado estão, porque tem uma coisa muito errada aí. E a gente viu lá aquelas centenas de correligionários e amigos e simpatizantes do Bolsonaro ontem, né, quando ele esteve lá no Congresso, e ele mostrou a tornozeleira, muito aplaudido, né, o pessoal lá em volta dele, e você vê que o cara tem muito apoio, gente, muito apoio mesmo. E aí, Moraes ameaça Bolsonaro de prisão caso não explique postagens. Que postagens, cacete? Ele estava no Congresso, toda a imprensa brasileira estava lá. Foi fotografado, filmado. Aí você vai impedir, por exemplo, que a Band News filme Bolsonaro e coloque na rede social. Aí você vê para onde está indo a censura no Brasil, né? Você vê que o veículo será censurado por duas partes que estejam conversando e transmitindo naquele veículo. Você vê o problema? A mesma coisa da rede social. Só que o Alexandre de Moraes não deixou isso claro. Na rede social está claro, né? Se você estiver falando uma besteira ou um entrevistado seu estiver falando uma besteira na rede social, a rede social pode ser responsabilizada depois da queda do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, cara, tá tudo um imbróglio danado. Sei que o Fux, né,
deu um respiro para a direita brasileira agora. Você vê que tem um voto divergente do Fux, você vê que divergem também o André Mendonça e o Cássio Nunes. Agora, existe a possibilidade dessa decisão ser levada para o plenário da corte? Acho que não, né? Mas vamos ver o que vai acontecer hoje, desdobramentos, pessoal. Vamos lá. Estamos aguardando aí se o Alexandre de Moraes vai mandar prender o Bolsonaro mesmo, chilindró para ele, que aí vai ser uma comoção. Eu não sei, vai dar problema isso aí. E pode ser. Agora vamos aguardar o seguinte: o que é que o Marco Rubio e o Trump farão agora, depois desse movimento do Alexandre de Moraes? Vamos aguardar. E o Alexandre de Moraes também suspendeu as contas do Eduardo Bolsonaro. O cara é parlamentar, deputado federal. Suspendeu o Pix dele, suspendeu as contas bancárias dele, congelou todas as contas bancárias do cara. Se bem que ele já está morando na América, é claro que ele já deve ter dinheiro lá. Ele já recebeu um green card e a família toda. O green card é a permanência, é o EB1, o EB2, né, o visto. Ele é visto de permanência, de residência, permanência, de trabalho, inclusive. Sem emprego ele não vai ficar, vai ganhar em dólar e vai ficar muito bem nos Estados Unidos. E Alexandre de Moraes vai ficar aí com essa careca enchendo o saco. Vamos ver até quando, né? O que vai acontecer daqui para frente. Sei que a gente tá muito claro, para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima, para baixo, que é uma perseguição atroz. Coisa que nunca se viu. Nunca se viu desse jeito. Sei lá, talvez com Dom Pedro II no golpe de 1891, lá, 1889, com o golpe da República. Talvez, né, tenha sido parecido, né, o que a família imperial brasileira sofreu lá, tendo que sair de madrugada, pegar um navio e sumir, porque eles podiam morrer, podiam ser assassinados, né? Isso com certeza passou pela cabeça de Pedro II, da Isabel, do Conde D, né, e todo mundo. A mesma coisa está acontecendo agora, um perigo. Se Bolsonaro for para a cadeia, ele mesmo já falou, eu não sei se eu saio vivo da cadeia. É isso aí, gente. Tá bizarro a coisa, hein? A gente tá assim, voltamos para 1964. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.